Hoje eu queria falar mais um pouquinho sobre John Dee, a ligação com o meu livro, mas também acrescentar Blood Marys e James Bond. O quê? Não entendeu nada? Peraí que eu explico. Mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Vamos explicar essa salada de Nas Névoas da Tempestade. Eu tenho falado muito de John Dee, que está aqui do meu lado, porque ele entrou em Nas Névoas da Tempestade. Pois é, então acho que hoje eu preciso falar um pouquinho de como ele entrou na história da Inglaterra, não na minha. E para isso eu começo com a Maria I. Quem foi ela? Peraí que eu já explico. A Maria I também era conhecida como Maria Tudor ou Maria Sangrenta, ou Sanguinária. Eu já explico o porquê desse apelido carinhoso. Pois é, ela era filha do Henrique VIII, aquele que rompeu com a Igreja Católica exatamente para se livrar da mãe da Maria I, a Catarina de Aragão, se não me engano, que eram ligados aí pelos laços do matrimônio católico. Ele rompe com a Igreja Católica para poder se casar com a Ana Bolena. E aí, dessa relação com a Ana Bolena, surge a Elizabeth I. Bom, a Maria I não queria de jeito nenhum que a Elizabeth I tomasse o trono dela. Pois é, e outras coisitas mais. A situação ficou bem enrolada pro lado da Maria I, para ela subir ao trono, porque ela foi considerada ilegítima num período, mas volta a ser filha legítima e tal e coisa, e ela tenta reverter o protestantismo instaurado na Inglaterra pelo pai dela naquela circunstância. E essa tentativa é que vai dar o apelidinho de sangrenta, porque tem aí um banho de sangue para tentar a volta ao catolicismo. Ela que se casa tarde, com 38 anos, se não me engano, e fica meio desesperada para ter um herdeiro, para que a Elizabeth não suba ao trono. Meu, com 38 anos, se hoje em dia já seria uma gravidez meio complicada, com uma certa necessidade de hormônios e tratamento, e in vitro, sei lá mais o que lá, imagina naquela época, não rolou. E o John Dee prevê que ela vai sair do trono, vai perder o seu lugar de rainha para Elizabeth I. Então, ao rolo. Essa previsão garante para o John Dee um belo lugar na cadeia, acusado de bruxaria pela Maria I. A sorte dele é que ele acerta a previsão da Elizabeth I subir ao trono. Só para terminar a parte do banho de sangue, parece que o Blood Mary, assim era como a rainha Maria I era chamada na Inglaterra, Blood Mary, por causa desse aspecto sangrento do reino dela, do governo dela ter sido assim tão marcado por essas disputas, pela perseguição aos protestantes. Então era Blood Mary, e aí a gente tem o drink, o Blood Mary. Não, eu não sei se de fato veio dessa comparação à Maria I. Existem outras teses para o nome do drink, mas é legal pensar nele como vindo dessa rainha. Elizabeth I fica muito feliz com o John Dee, com as ideias dele, as previsões. Ele sai da cadeia, ganha o cargo de conselheiro dela e muito mais. Ele vai ser o espião da rainha Elizabeth. E ele assina as cartas que ele manda para ela, as mensagens cifradas com que ele está descobrindo para a rainha, com um codinome muito especial. Esse codinome é o 007, que o Ian Fleming vai usar depois, muito depois, com o nosso querido James Bond. Pois é, parece que o Ian Fleming se inspirou num agente duplo para criar aquele charme, aquele personagem todo que é o James Bond, e pegou a sigla 007 como codinome pro James Bond. O 00 são dois olhos abertos. Essa é a explicação que eu encontrei nos livros. Dois olhos bem abertos, espiando para a rainha Elizabeth I. E o 7 é o número cabalístico de sorte de John Dee, por isso que ele assinava as mensagens secretas para a rainha como 007. O
John Dee era multifacetado, ele cunhou o termo Império Britânico, por exemplo, e entre outras coisas, que eu já andei contando aqui nos vídeos para vocês. Mas a parte mais interessante disso é que no meu livro, quem tem mais destaque é a esposa dele, a Jane Dee. E eu explico isso num próximo vídeo. Então a gente se vê lá.